profundidade o segredo de tudo. Introdução. Esse material que temos em mãos é uma coletânea de pontos de vista do escritor, e expressa como ele enxerga e vivencia alguns temas que passam por todos nós o tempo todo, e que nem sempre recebem de nós a atenção devida. O autor deseja ressaltar através de cada tema abordado, a importância de termos mais profundidade nos diversos assuntos que regem as nossas vidas, incluindo as relações entre pessoas, que muitas vezes não veem umas às outras como alguém importante para si, ou para a construção de uma sociedade naturalmente ajustada, a qual é igual e desigual em seu próprio modo de ser. Por ser uma coletânea de pensamentos do autor, e como tudo que se segue nesse ajuntamento de pensamentos próprios, é fruto de sua experiência de vida e observação, bem como os acertos e erros cometidos ou observados em outrem, o autor ainda entende que cabem críticas positivas ou negativas, e também discordâncias por parte de qualquer um dos leitores, em especial de pessoas consideradas especialistas ou inteiradas nos assuntos aqui abordados. É para o autor um refrigério, e um grande alívio a certeza e a consciência de que a ele não pertence a verdade e a sabedoria absoluta, e para o autor todos podem contribuir para a melhoria de todos ao seu redor. O desejo é na verdade que cada pessoa leia, e pense, traga uma reflexão própria sobre cada ponto abordado, não tenha pressa de terminar a leitura, mas que possa meditar constantemente cada ponto abordado a fim de absorver o melhor de cada descoberta que façamos juntos. O autor ainda humildemente desafia os leitores que se sentem preparados e equipados, com conteúdo intelectual e experiências de vida a escrever em seus livros, e nas palavras dele, por favor, publiquem para que outras pessoas também possam desfrutar de pontos de vista novos, ou apenas diferentes, às vezes mais ou menos aprofundados, sobre toda sorte de temas e assuntos. Apenas escrevam e compartilhem conosco. Importante frisar que o autor se sentiu por muitas vezes incapaz de escrever um livro, por não acreditar que possuía conteúdo intelectual suficiente para compartilhar, e outras vezes achou que seria perda de tempo e desperdício de esforço publicar, pois a exposição de opiniões tão pessoais e íntimas que fazem parte de sua vida, e de sua construção intelectual e cidadã poderia lhe causar um desconforto social, sobretudo nos encontros do dia a dia, com pessoas que lhe são importantes. Mas como podemos ver, aqui está o resumo dos seus pensamentos, um apanhado de suas experiências e observâncias. Então, diante desse caso de superação, só nos resta dizer-lhes que encontre coragem dentro de si mesmos, e ousem mesmo não se sentindo preparados. É durante a vivência de uma determinada experiência que nos tornamos preparados para conquistar o que quisermos. E aqui deixamos os nossos votos, que todos sejamos a cada dia mais profundos, mais envolvidos e interessados nas pessoas que estão ao nosso redor, com os objetivos de nossas vidas e as coisas que conquistamos. Esse é um livro onde o personagem principal é cada leitor fazendo as suas descobertas introspectivas, e promovendo mudanças em suas vidas. Quem nunca? Basta passar algum tempo observando os caminhos pelos quais a vida nos conduz a percorrer, para perceber que quase de tudo passa por nós, como um lampejo, um relâmpago, tão rápido quanto um piscar de olhos. Quem nunca se percebeu vivendo no automático? O ano começa e quando percebemos já estamos em mais uma festa de virada para o ano seguinte, e bate aquela sensação terrível, de que passamos mais um ano de nossas vidas sem fazer nada, por nós mesmos, e pelas pessoas a quem amamos. Observando atentamente vamos perceber que existe até uns espaços vazios em nossas memórias, simplesmente não encontramos os registros de algumas datas, ou épocas de nossas vidas, e digo isso com relação às nossas vidas já na fase adulta. Faça um teste aí fechando os olhos, procure, e vai perceber que existem esses espaços em branco.
Sabemos que algumas coisas nosso subconsciente bloqueia ou deleta, como um mecanismo de segurança própria, para manter a sanidade, e outras nosso cérebro apenas não registra, por entender que não há importância. Mas a pergunta persiste: onde estávamos quando esquecemos tudo que não lembramos? Sei que parece uma pergunta estranha, mas alguém precisa perguntar, e que sejamos nós perguntando a nós mesmos, de forma introspectiva e profunda, a fim de encontrar respostas. Não olhamos à nossa volta, e nem sabemos se é porque estamos concentrados demais em algum objetivo ou tarefa do dia a dia, ou se é por estarmos distraídos demais de tudo a nosso redor, parar e observar o todo que nos cerca, e perceber que nem passa pela nossa cabeça de se olhar ao redor, apenas tocamos a vida e seguimos em frente, pois o relógio e a escassez de tempo já nos dominaram a esse nível. A vida passa a ser ainda mais curta, e nos parece mais fácil viver acomodados estando como estiver, do que buscar uma mudança. Também não percebemos as pessoas que estão à nossa volta, e pecamos por não dar ao outro a atenção merecida. Quando as pessoas não se sentem especiais e acolhidas por nós, elas apenas vão se afastando. As pessoas mais queridas e importantes para nós se afastam. Acabamos por ficar com aquela sensação de estar só, e ainda procuramos os culpados. Ainda tem o fato de que nós não enxergamos as oportunidades oferecidas pela vida, oportunidades de ajudar ao próximo, ou de um trabalho novo, ou realizar a viagem dos sonhos, ou de ter aquela pessoa especial ao nosso lado. Talvez apenas estejamos em algum tipo de hipnose ou transe, o que nos impossibilita de viver o mundo real no momento em que as coisas acontecem. De fato, perdemos muito tempo distraídos com coisas que não nos ajudam a alcançar a realização dos nossos sonhos e objetivos de vida. Mas é importante lembrar que, a partir do momento em que se toma consciência desse modo de vida destrutivo, temos a chance e a responsabilidade de escolher a mudança, trocar hábitos e fazer escolhas melhores, dar a atenção merecida às pessoas, são bons exemplos de por onde devemos começar. Cada um de nós precisa dar uma guinada em nossas vidas, tomar as rédeas e guiar nossos caminhos na direção que escolhermos. É importante que ao mudar a forma como conduzimos as nossas vidas, façamos sempre a manutenção e a observância sobre nós mesmos, pois não nos adianta apenas trocar um modo automático de vida por outro, temos mesmo é que nos manter conscientes do todo que nos cerca. Mas pense um pouco, quem nunca trocou a leitura de um bom livro por outro tipo de entretenimento? Ou quem nunca trocou a oportunidade de um curso, ou uma aula importante por uma festa, ou barzinho com os amigos? Quem nunca? Deixo claro que não tem nada de errado em se divertir, no entanto os apelos dos dias atuais para a diversão e o prazer imediatos, tiram o foco da maioria das pessoas. Assim acabamos nos tornando indivíduos conformados com qualquer modo de vida. Lembre-se de que você pode realizar seus sonhos a qualquer momento, mas não deveria procrastinar. É necessário pôr a mão na massa e mexer na sua zona de conforto. É preciso escolher com cuidado os momentos em que vai descansar ou se divertir. Isso faz parte do estado de consciência, onde estamos no controle das nossas vidas. Talvez alguém, ao ler isso, possa vir a me lembrar de que o controle das nossas vidas deve estar nas mãos de Deus, ou no caso de outras religiões, esse controle passa à sua divindade. Respeitosamente, não estou aqui tratando desse nível de controle, que foge a nosso entendimento ou compreensão lógica. No entanto, estou falando do tipo de controle das nossas vidas, em que cabe a nós mesmos, com nosso livre-arbítrio, escolher e agir, como por exemplo, escolher abrir um livro para ler e expandir nossos conhecimentos, ao invés de gastar esse mesmo tempo apenas olhando a linha do tempo de uma rede social. É possível para todos nós a conquista de tudo quanto desejarmos, basta optar por mexer da zona de conforto, ou apenas ampliá-la. Enfim, como todos sempre sonhamos com a felicidade e com as realizações pessoais, é preciso agora agir. Quem nunca pensou nisso antes?
zona de conforto. É algo corriqueiro as pessoas estarem sempre em busca de uma melhoria em algum aspecto de suas vidas, mas também é comum as pessoas não tomarem uma atitude prática com o propósito de promover essas melhorias. Daí sempre aparece alguém dizendo que você precisa sair da sua zona de conforto, e não tem nada de errado em sair de sua zona de conforto, se você se propuser a fazer. Será uma grande mudança na própria vida e isso é fantástico. Imagine só, a possibilidade de aprender tudo novo, outra profissão, desenvolver novos hábitos, fazer outras amizades, mudar de casa ou quem sabe de cidade, são mudanças de vida incríveis, e as pessoas que se propõem a fazer desse modo, estão de parabéns, pois são atitudes de muita coragem. Mas quero lhes apresentar um ponto de vista um pouco diferente sobre esse mesmo assunto. Não é uma invenção minha, algo novo, ou mesmo radical, mas é uma percepção que decidi por adotar e tem me feito muito bem. Que tal você ficar na sua zona de conforto? Afinal de contas você investiu tempo, esforço, e fez sacrifícios para construir essa posição onde você se sente seguro e confortável. Geralmente a zona de conforto de uma pessoa é aquele lugar em que essa pessoa se sente bem, feliz, e inspirada a crescer na vida em todos os aspectos. Um problema constante que ocorre com as pessoas na zona de conforto é que muita gente passa a se acomodar. E aos poucos, vão ficando estagnadas, daí vem aquela sensação de muita frustração. Outro problema é que as pessoas de fora nem sempre entendem o quanto nossa zona de conforto é especial e importante para nós mesmos, mesmo essas outras pessoas tendo suas próprias zonas de conforto também. A ideia é que possamos ampliar a nossa zona de conforto, ao invés de sair dela, ou de desenvolver um modo de vida estagnado. Ampliar quer dizer crescer, reformar, aumentar o espaço, adicionar, e estar em constante movimento. Criar espaços para que as outras pessoas possam se sentir especiais em nossa zona de conforto. Quando as pessoas estiverem conosco, elas têm que se sentir importantes como de fato são. Ou em uma ilustração, por exemplo, se você vende água, assim que possível adicione aos seus produtos um suco ou refrigerante, e isso é só um exemplo com máxima simplicidade. Precisamos constantemente pensar, é o que você e eu podemos agregar de valor ao nosso produto, serviço, convívio familiar, relacionamentos com amigos, ou participação em instituições a que fazemos parte, como no emprego, igreja, etc. Quase sempre, a zona de conforto de uma pessoa está ligada à sua própria felicidade, e é sim possível ampliar a zona de conforto, de forma a agregar realização pessoal, convívio social e familiar, sem perder nossa essência. A experiência pode se tornar maravilhosa. Veja o caso deste autor, que humildemente toma a decisão de ampliar sua zona de conforto, expondo seus pensamentos para um número ainda desconhecido de pessoas. Afinal de contas, esse é o primeiro livro que ousei escrever e publicar. Não precisei abandonar outros aspectos de minha vida pessoal ou social. Tomei coragem e passei as ideias para o papel, e depois para o computador, cada vez procurando ser mais e mais fiel e verdadeiro na exposição dos meus pontos de vista. Olha que fantástico! Ampliei minhas fronteiras e me tornei o autor de pelo menos um livro, desse primeiro que estamos compartilhando agora. Continuo seguro e confortável, mantenho meu trabalho e relacionamentos, passei a me conhecer melhor, e de quebra ampliei minha zona de conforto. Agora, observando todos esses relatos, ficamos com a sensação de não poder retroceder, afinal não dá para dessaber algo, ou desvir algo, uma vez que se sabe, que se recebe a informação, ou tomamos uma atitude com relação à novidade, ou arquivamos a informação em um local da nossa memória onde não nos cause desconforto, mas de fato, não podemos simplesmente fingir que não sabemos. Quando optamos por ampliar nossa zona de conforto, experimentamos novidades sempre.
Imediatismo. Os tempos modernos nos presentearam com grandes conquistas. Em destaque temos a velocidade e a qualidade na transmissão de dados e informações. A qualidade da comunicação é surpreendente. Estamos todos conectados de alguma maneira pela internet. A chamada era digital nos traz novidades o tempo todo, e posso afirmar com a máxima convicção que a era digital é uma maravilha, por vários aspectos. Observe, por exemplo, a facilidade e a velocidade que temos para encontrar informações sobre qualquer assunto em poucos cliques na internet. Esse é um dos benefícios mais evidentes. Temos uma facilidade tremenda para publicar nossas opiniões sobre tudo o que acharmos pertinente, isso através de blogs e redes sociais, entre tantos outros métodos que surgem a cada hora. Mas um avanço tecnológico que gosto muito está em algumas redes sociais que nos permitem conversar com pessoas através de videochamadas. Assim conseguimos sentir mais próximos das pessoas de quem gostamos, mas que por qualquer motivo moram longe de nós. Em contrapartida, esses tempos também trouxeram consigo alguns pontos que podem ser taxados como inadequados, ou mesmo ruins e negativos, e em aspectos específicos geram problemas para muitas pessoas, que não respeitam os limites de uso da tecnologia. Muitas pessoas vêm causando a si mesmos e a outros transtornos, e em casos extremos até tragédias. Basta olhar os acidentes de trânsito causados por pessoas que fazem uso do aparelho celular ao mesmo tempo em que dirigem seus veículos. As últimas gerações trazem um grande número de pessoas viciadas na velocidade que a tecnologia proporciona, e nessa mesma linha de raciocínio, todos querem resultados imediatos para tudo o que se propõem fazer, como se a vida inteira fosse, como exemplo citado anteriormente, sobre a facilidade de se encontrar informações e notícias na internet. Com o passar do tempo, temos acostumado com a rapidez e a praticidade de ter tudo nas mãos, quase que imediatamente. Isso aplicado a outros aspectos de nossas vidas vem gerando ansiedade, depressão e outros transtornos, que são por si só um problema gigantesco. Se olharmos com cuidado, perceberemos que é realmente incrível a possibilidade de pedir uma pizza através de um aplicativo, no smartphone, e receber o pedido em casa em poucos minutos. Mas existem pontos que podemos chamar de vitais para cada um de nós, e esses pontos geralmente demandam o tempo, paciência e perseverança, para se desenvolverem com segurança e plenitude. É importante olharmos para nós mesmos, sabendo que a ansiedade pode nos impulsionar, ou mover a tomarmos decisões erradas ou precipitadas. Desse modo, conquistar os objetivos e realizar os sonhos passa a ser uma tarefa difícil, ou um objetivo beirando o impossível. Perceba como essa sensação de que as coisas acontecem de forma imediata e quase automática é oriunda dos hábitos digitais e nos atrapalha na hora de uma decisão importante. Um exemplo que posso citar são das pessoas que desejam acumular riqueza e bens construindo um patrimônio para si e suas famílias, às vezes movidos pela sensação de imediatismo tomam a decisão errada. Ao invés de seguir um plano seguro de investimentos em valores que não comprometam os seus sustentos, acabam por optar em dar atenção a esquemas de pirâmides financeiras, que prometem lucros gigantescos em tempo recorde, e acabam sendo vítimas de pessoas mal intencionadas, ou sistemas corrompidos, e é assim que muitas pessoas descobrem que o imediatismo é um modo de vida muito ruim. É importante buscar conhecimento e sempre prestar atenção especial para assuntos essenciais de nossas vidas, como os estudos, o trabalho, relacionamentos, gestão do tempo, administração do dinheiro, cuidados pessoais e ajuda ao próximo. Outro exemplo é o de uma pessoa que deseja um casamento feliz, mas tem um modo de vida imediatista e automático, e acredita que as coisas devam acontecer de forma instantânea, igual às notícias que correm o tempo todo através das redes sociais. São muito pequenas as chances dessa pessoa ser feliz e realizada em seu relacionamento, pois casais felizes são fruto de tempo de convívio onde uma pessoa se dedica a outra, e vice-versa. Entrar em um namoro, noivado ou casamento confiando que as coisas dão certo automaticamente em um piscar de olhos pode gerar uma decepção muito grande para as pessoas que vivem. A assimilação. É importante estar no controle de nossas intenções, pensamentos, decisões, ações e sentimentos. Precisamos estar conscientes da importância das decisões que tomamos e dos desdobramentos que as decisões geram, seja em uma escolha simples como qual o sabor da pizza que irá comer, ou algo complexo como se você deve ou não se casar com a pessoa com quem você está se relacionando. O imediatismo está gerando em muitas pessoas ansiedade, insatisfação e fracassos que deixam marcas e traumas profundos.
É importante buscar um modo de vida onde cada acontecimento possa se desenvolver em um curso natural sem que a pessoa exerça força para que os resultados sejam instantâneos. Tudo tem um tempo determinado, e é de suma importância aprender a desfrutar desse tempo ao invés de ignorá-lo como se fosse um desperdício. As pessoas que têm filhos frequentemente observam como sua criança cresce rápido, e como é difícil acompanhar esse crescimento. Pais e mães que precisam trabalhar costumam dizer: preciso aproveitar mais essa fase do meu filho, e quando percebem a criança já está falando, andando e até fazendo suas traquinagens. Nesse último exemplo temos uma noção de como não devemos ser escravos do relógio. Temos que sentir, perceber, curtir e absorver cada experiência, cada fase de nossas vidas ao invés de simplesmente ligar o botão do instantâneo e automático. Teimosia. Esse é um tema que fez tremer nas bases pais e mães no mundo inteiro, pessoas que estão na grande batalha de suas vidas: educar filhos. Em minha casa quando criança, teimosia era qualquer coisa diferente de seguir à risca uma ordem dada por meus pais, em especial a minha mãe. Espera que já vou da minha parte. Já era um caso de teimosia constatado, eu corri o risco de ter que responder por meus atos, e dependendo do tamanho da desobediência ou da teimosia, a punição viria de maneira sumária. A técnica era fingir de desentendido e fazer cara de anjo para não ter problemas. Esse tipo de lembrança me faz rir hoje em dia. Fui educado por meus pais de forma eficiente. Mas no caso deste livro vamos aproveitar esse trecho para observar adultos teimosos, e o que esse modo de vida proporciona para quem o escolhe. Não é um tema extenso, mas podemos iniciar um longo e profundo raciocínio usando esse assunto como base. Pessoas consideradas teimosas carregam consigo o estereótipo da insistência em lutar por seus objetivos e não desistir facilmente. Mas é importante trazer a lembrança de que o termo teimosia está quase sempre mais ligado às coisas negativas, sendo tentativas que dão erradas ou desobediência e arrogância, do que aquelas consideradas positivas e que dão certo, gerando alegria e bem-estar. É bem comum haver confusão entre os termos teimosia, insistência e persistência, e ver essas palavras sendo empregadas de maneira errada é comum. Assim como também é comum as pessoas se confundirem ao se identificarem em um desses modos de vida. Logo mais veremos os outros temas e poderemos observar as diferenças tanto no emprego da linguagem quanto no modo de vida. Observando uma pessoa teimosa, percebemos que geralmente ela não dá uma pausa no que está fazendo para avaliar a situação de modo amplo. Dessa maneira deixa escapar ajustes importantes, e uma vez que as devidas correções no trajeto não são feitas, os resultados tendem a ser o fracasso. Como certamente já ouvimos alguém dizer, a pessoa está vendo que vai dar errado e não muda, ou eu avisei que não ia conseguir. Um outro aspecto da teimosia consiste em não aceitar aconselhamento ou ideia de outras pessoas com facilidade. Nesse modo, a teimosia ganha ares de arrogância, prepotência ou desdém em relação a pessoas que fazem parte da vida do teimoso ou do grupo que faz parte de seu empreendimento. É necessário saber ouvir a opinião das outras pessoas, e mesmo sem concordar vale muito a pena ao menos pensar a respeito, e refletir pode ampliar seu universo de conhecimento. Por isso é indispensável fazer uma ponderação cuidadosa observando diversos pontos de vista. Outra coisa, mesmo quando duas pessoas não concordam plenamente sobre determinado assunto, não quer dizer que uma das duas seja o detentor da verdade, da sabedoria absoluta. Pessoas que nutrem os sentimentos negativos, estilos ou modo de vida onde predominam a arrogância, prepotência, autossuficiência, egoísmo e egocentrismo tendem a ser solitárias mesmo estando cercadas de boas companhias. Para esses e outros assuntos de foro tão íntimo existem bons psicólogos que podem nos ajudar a descobrir os motivos de sermos como somos, e mudar o que acharmos necessário. É sempre importante termos com quem conversar sem medo e sem reservas. A teimosia pode nos levar ao fracasso, e o antídoto para esse mal é a humildade. Ao exercitar o hábito de ouvir conselhos e opiniões de outras pessoas, aceitando interiormente a necessidade de mudança interior, trabalhamos nossa humildade e capacidade de agir de forma mais simples. Esse modo de vida tende a nos levar ao êxito.
Insistência. Se por um lado a teimosia tem um forte tom de arrogância e prepotência, por outro lado temos na insistência a pecha de chata. Mas como em quase tudo a insistência também pode ter as facetas positiva e negativa, dependendo é claro de circunstâncias que orbitam um momento ou acontecimento da vida de uma pessoa. Uma pessoa insistente por vezes obtém seus resultados através da exaustão, ou seja, de tanto tentar vencem pelo cansaço, e esse modo de vida se repete em quase todas as ações relacionadas às pessoas em questão. Alguém insistente é constantemente observada como chata. Talvez isso aconteça porque ao insistir em algo essa pessoa precisa interagir com interlocutores, que por sua vez não têm a obrigação de sempre entender que a pessoa insistente apenas deseja alcançar um objetivo que lhe satisfaça. Observando por esse prisma, ser alguém chato até ganha aspecto positivo apesar de não ser um título bem-quisto. Uma pessoa insistente pode também ter traços de teimosia que quase sempre o guiará ao fracasso em suas metas e objetivos. É necessário a constante autoanálise para evitar que a insistência leve a pessoa a ter derrotas repetidas vezes. Isso pode gerar desânimo até que a pessoa insistente passe a ser uma pessoa frustrada e desistente. Ao insistir em uma meta ou em algum objetivo é importante estar atento a alguns fatores fundamentais como fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que deu errado na primeira tentativa? Quais ajustes fazer para não repetir os mesmos erros? Devo tentar mais uma vez? Pensando no retorno esperado, devo insistir? Uma vez que tem essas respostas que parecem a repetição de uma só pergunta, é preciso analisar diretamente as estratégias adotadas. Fazer um plano de ações é sempre bom, pois isso ajuda a acompanhar a evolução. Procurar não incomodar as pessoas envolvidas de forma invasiva é muito importante. Ninguém gosta de sofrer uma invasão em sua privacidade. Assim fica mais fácil manter amizades e parcerias. Fazendo dessa forma, uma pessoa insistente começa lentamente a adotar um modo de vida semelhante ao das pessoas persistentes. Persistência. Por fim, temos a persistência, que traz consigo alguns traços tanto do perfil da teimosia, quanto da insistência, que aliados a uma série de outras qualidades importantes, podem nos guiar ao êxito, ao sucesso, e à conquista de nossos sonhos. O persistente, quando tem um objetivo, ele vai tentar quantas vezes seja preciso até alcançar o que deseja. Insistir é a parte fundamental, mantendo sempre a observância de que não se deve agir como uma pessoa teimosa. Mas o persistente vai sempre buscar fazer uma avaliação profunda em cada tentativa, e ouvir conselhos e dicas de pessoas à sua volta, especialmente daquelas pessoas que já obtiveram êxito, pois quando ouvimos pessoas de sucesso, além de um bom conselho, ou boa ideia, recebemos também uma carga de experiência de quem já trilhou o caminho. Com toda certeza é bom aprender com quem já vivenciou determinadas fases em sua vida. Você quer se casar? Busque conselhos em alguém que tenha um casamento feliz, e que ame a sua família de todo o coração, e que tenha prazer em dedicar tempo a ela. Quer sucesso nos negócios? Procure aquele amigo que empreende há vários anos, e que experimentou o fracasso, mas que por não ter desistido alcançou o êxito e hoje é bem-sucedido. Ser persistente não é apenas seguir em diante atropelando todos os obstáculos. Às vezes o obstáculo pode ser um precipício e não dá para simplesmente atropelar. É preciso dar um passo atrás, talvez 2 ou 3, para saltar com impulso suficiente para alcançar o outro lado. Em outras palavras, é preciso se afastar para olhar sua mesa de planejamento de longe, para ver o todo e procurar o que está faltando, eliminar os excessos, corrigir a rota, e até reestruturar o plano inteiro quando for necessário. O persistente vai alcançar seu objetivo, é uma questão de tempo para que isso ocorra. Observe essas dicas. Quando empregados de alguma empresa, podemos tirar o máximo proveito de aprender em algo que não nos gera prejuízo. Afinal, temos a empresa que nos contratou nos financiando no aprendizado. Se aproveitarmos bem essas oportunidades, teremos cada vez mais chances de obter êxito quando chegar nossa vez de empreender. Fazer mais que o esperado no emprego não é ser puxa-saco do patrão. É na verdade um treinamento fundamental para quem deseja empreender em alto nível. Um empresário de sucesso geralmente trabalha bem mais que seus funcionários, até que obtenha o tão sonhado sucesso, aí ele passa a trabalhar ainda mais. Não repetir os mesmos erros é importante. Não ser teimoso, e não prosseguir no erro é importante.
Não se arrogar de inteligente ou de sábio é importantíssimo. Ouvir conselhos, dicas e ideias, especialmente de pessoas que obtiveram algum sucesso na vida, é de suma importância. Preste atenção nas pessoas, elas falam bem mais do que apenas palavras vazias, ou seja, sempre estão transmitindo uma mensagem. Tenha cuidado com as pessoas mais próximas, muitas vezes no intuito de ajudar, ao invés de apoio e incentivo, elas produzem distração. A maioria das pessoas tem medo daquilo que não entendem, e quando não nós fazemos ser entendidos ao explicar nossos sonhos ou planejamentos, as pessoas que nos cercam podem se posicionar contra. É importante nesse momento estar ciente que terá de fazer escolhas bem duras. Não devemos culpar as pessoas por não compreenderem nossos sonhos e objetivos pessoais de vida. É preciso tomar muito cuidado, pois haverão aqueles que desejam apenas tirar de nós o foco. Ainda apesar de muitas vezes não termos o apoio das pessoas, é importante não estar fechados para elas. Temos que confiar em alguém, e vamos sempre encontrar pessoas que nos apoiam. Quando não encontramos apoio em nossa família ou entes mais próximos, o que temos de fazer é buscar um mentor, alguém de sucesso, seja um psicólogo, ou um consultor empresarial, sentimental, médico, enfim, alguém que atenda a necessidade. Apenas tome cuidado para não cair nas mãos de algum vigarista, ou de uma pessoa mal intencionada. Realmente o mundo está cheio dessas pessoas. Nesse ponto, entra outra questão importante. Se você é uma pessoa persistente, mantenha seus olhos abertos, pois nem todos os que demonstram apoio aos seus projetos estão de fato do seu lado. Talvez alguns estejam apenas esperando sua queda ou sua desistência. Não vamos analisar isso agora, mas algumas pessoas são movidas por sentimentos e impulsos negativos como inveja e falsidade. É importante tomar os devidos cuidados, mas atente sempre para todos com cortesia. Trate sempre a todas as pessoas com educação, respeito e cordialidade. A vida se encarrega de dar a cada um o fruto da semente que foi plantada por cada um, e veremos isso em um tema mais à frente. Reconhecendo erros. Algumas atitudes que tomamos ao longo de nossas vidas têm um poder transformador, e reconhecer os próprios erros é uma dessas atitudes que produzem um resultado fantástico em nós. Nunca é tarde demais para reconhecer os erros e buscar mudança de vida. Reconhecer erros tem a ver com o ato de perdão, seja concedendo perdão ou recebendo perdão, isso entre as pessoas e seus semelhantes, e por estar relacionado à crença de cada um, tem a ver com o perdão divino também. Para fazer essas afirmações, estou partindo do princípio de que todos nós, na nossa condição humana, cometemos erros. Alguns são intencionais, mas a maioria são erros involuntários ou acidentais, e ainda outros que nem sequer sabíamos se era ou não um erro. O fato é que, ao cometer um erro qualquer, por vivermos em sociedade, estaremos talvez ofendendo ou até mesmo prejudicando alguém, e isso precisa ser levado em consideração por nós mesmos. Nesse modo consciente de nossas atitudes, podemos corrigir-nos a nós mesmos, e pedir as devidas desculpas e perdão a quem ofendemos, e quando preciso devemos também ressarcir eventuais prejuízos. Sendo assim, prosseguimos dizendo que por nosso dia a dia ser tão dinâmico, e muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, os erros acontecem com uma frequência maior do que desejamos. Erros, equívocos, falhas, imprecisão, engano e até pecado são termos que podem ser empregados em contextos semelhantes e expressam, como dito anteriormente, nossa humanidade. Algumas vezes nem sequer sabemos o porquê de fazermos as coisas que fazemos. Lembro de uma passagem bíblica que diz: o bem que quero fazer, não o faço, mas o mal que não quero, esse eu já o fiz. Esse texto revela bem a facilidade que temos de cometer tantos erros quanto acertos no nosso dia a dia. Quando reconhecemos os nossos erros, estamos apontando para nossa necessidade de mudança de atitudes. Sendo assim, prosseguimos na nossa busca por um novo modo de vida, e sim, esse momento especial em nossas vidas deve ser brindado, comemorado, pois recomeçar nos dá esperança, e a esperança alimenta nossa capacidade de persistir na direção de obter êxito em nossa empreitada. Ao reconhecer um erro, apontamos para o perdão, que por sua vez aponta para uma mudança de atitudes, e sendo assim, mudança de vida. Temos então bons motivos para recomeçar nosso caminho até mesmo do zero se for preciso. Não esqueça de deixar um like ou dislike.
Também se inscreva no canal e ative o sininho. Recomeçar. Recomeçar é um bom termo para usar nesse caso, pois ilustra bem a ideia que será transmitida, mas não quer dizer que se trata de algo fácil de realizar. Tenho tanto em meu testemunho de vida, quanto no testemunho de pessoas próximas o relato vívido dos desafios e das dificuldades de um recomeço. Vou tomar um pouco da história de vida de alguém próximo a mim para ilustrar. Essa pessoa a quem me refiro é um pai de família, tem sua esposa e 3 filhos. Ele tem seus próprios problemas e desafios como todos nós também temos. Mas uma coisa sempre me deixa intrigado quando observo. Ele tem uma capacidade incrível de recomeçar sua vida do zero sempre junto com sua família apesar das dificuldades que às vezes enfrenta. Desde sempre estou observando com atenção especial e admiração pois ele me serve de inspiração a cada recomeço meu. Vou tentar descrever um exemplo do que vejo ele fazendo sempre que é preciso. Sempre por um forte motivo familiar, ou por motivo de crise econômica em uma certa localidade ele sente a necessidade de algo novo. Então pega sua família e muda de cidade, buscando ir para algum lugar que lhe parece mais interessante do ponto de vista econômico. Chegando em um novo lugar apenas com sua mudança, as coisas de sua casa. Em pouco tempo ele faz novas conexões e amizades, contatos novos de negócios principalmente, ele aprende a andar pela cidade. Aprende onde é melhor comprar e onde é melhor vender. Ele tem sua profissão que exerce com maestria, mas tem um conhecimento geral muito amplo que o possibilita executar bem qualquer função a que se propõe. Em questão de alguns meses ele se estabelece na nova localidade, e começa seu negócio próprio, obtém seu sucesso nos negócios. E eu não vou entrar no mérito pois não vem ao caso. Mas apenas para registro essa pessoa em especial não é uma pessoa muito rica e bem segura financeiramente por não fazer uma boa administração de seus recursos, bens e patrimônio. Mas ele é uma escola quando o assunto é recomeço, ou melhor eles são. Percebo toda a dificuldade que ele enfrenta a cada nova empreitada, os desafios profissionais, os desafios que os seus filhos têm de se adaptar à nova condição, os desafios que sua esposa precisa superar para se estabelecer em um novo lugar. Nunca fácil, mas os vejo obtendo êxito em seus caminhos. Decidi contar esse breve resumo de alguém real para ilustrar a possibilidade que temos de recomeçar nossas vidas, sempre após reconhecermos nossos erros ou necessidade de mudança. É importantíssimo que façamos os devidos consertos. Para alguns é parar de fumar, para outro aprender uma nova profissão. Ainda outros trocar sua mentalidade de uma pessoa derrotada pela mentalidade de uma pessoa vencedora. Recomeçar pode ser um desafio doloroso, mas quando decidimos mudar, de verdade cada célula do nosso corpo começa a trabalhar em nosso favor. Nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais corajosos, nos tornamos mais persistentes. E nosso cérebro faz o que ele mais gosta. Ele aprende coisas novas, faz novas conexões e se alimenta de novas informações. Fica aqui o desafio, que encontre em você algo que seja preciso mudar para melhor. Algo que o torne uma pessoa ainda melhor do que já é. Pode ser uma troca de hábitos alimentares, pode ser uma troca de mentalidade religiosa, pode ser qualquer mudança que seja feita de verdade com empenho. Assim o aprendizado e toda a experiência de mudança vai ter um valor muito grande para você. Mude tudo o que achar necessário. Mude aos poucos respeitando o tempo de cada nova experiência, assim o risco de dar tudo errado fica pequeno. Busque ajuda de amigos e familiares. Confie nas pessoas que fazem parte de sua vida e projeto de mudança. Estar cercado pelas pessoas que ama pode ajudar muito, principalmente na sua motivação. Mudar tem a ver com trocar velhas práticas, deixar maus hábitos, abandonar sentimentos negativos, apagar crenças e hábitos nocivos a si próprio e melhorar as boas conexões e relacionamentos. Tem a ver com abandonar crenças que aprisionam a mente e travam as atitudes positivas que promovem bem-estar, felicidade e contentamento. Recomeçar é tão importante quanto começar. Um primeiro passo faz toda a diferença. Crenças limitantes. Algumas barreiras precisam ser derrubadas, algumas pontes construídas, e caminhos precisam ser traçados.
É de fato um desafio na vida de qualquer pessoa descobrir seu próprio potencial para usá-lo ao máximo. Quantos de nós nos negamos de entrar em um curso de engenharia ou arquitetura por acreditar que não somos bons em matemática ou incapazes de aprender? Por isso impossibilitamos a nós mesmos de tentar obter êxito numa empreitada dessas. Ou nunca pensamos em escrever um livro por acreditar que ter dificuldades para construir uma redação simples é um empecilho. Esse tipo de crença é altamente tóxica para nós mesmos. É o tipo de pensamento que impede quem quer que seja de dar um salto de qualidade nas suas vidas. Como estamos falando de crenças, temos que deixar claro que existem aquelas crenças que moldam nosso caráter e fazem parte da nossa consciência. Essas são as crenças que nos fazem boas pessoas, conscientes de nosso papel na sociedade e nos ajudam a ser pessoas honestas, respeitando as leis e a ordem. O problema que estamos discutindo e que estamos encarando aqui são aquelas crenças que impedem a pessoa de ser bem-sucedida em sua vida, que paralisam os sonhos, que tiram qualquer esperança de mudança ou melhoria no modo como se vive. Quantas oportunidades de estudos, de cursos, de empregos ou promoções no trabalho já foram desperdiçadas por acreditar que já estávamos no máximo de nosso aproveitamento pessoal e capacidade de aprender ou empreender. Alguma vez todos pensamos em ter um relacionamento feliz, não é verdade? Quais foram as crenças limitantes? A outra pessoa não te amava o suficiente e isso alimentou a insegurança. Ou você não podia abrir mão de certas práticas, vícios ou hábitos para se dedicar mais ao relacionamento. O futebol era mais importante. O que te limitava? Não importa quais circunstâncias limitem nosso raio de alcance, podemos sempre nos aperfeiçoar como pessoas, podemos romper quaisquer barreiras que se apresentem. O primeiro passo é vencer a si mesmo fazendo escolhas diferentes das escolhas habituais, mesmo quando são escolhas mais difíceis. Acreditar que você já sabe tudo, esse é um tipo de crença que limita, e na maioria das vezes essas pessoas nem percebem que estão agindo dessa maneira. Aquelas pessoas que possuem a crença de que já sabem de tudo são as que se frustram com mais frequência. Para exemplificar, vou citar um caso real. Um amigo me procurou via mensagem por rede social pedindo ajuda. Eu me prontifiquei, e perguntei como eu poderia ajudar. Ele pediu conselhos sobre como fazer propaganda de seu novo empreendimento, pois o que ele vinha tentando estava apresentando um resultado insatisfatório. Daí perguntei quais ações de publicidade ele já fazia. Ele me respondeu satisfatoriamente. Então, eu lhe expliquei que o formato de propaganda dele não era mais eficiente nos dias atuais, e lhe mostrei quais as melhores opções e lhe ajudei com uma estratégia que se encaixava em seu modelo de negócios. Como resultado de horas de conversa, tive ao final ele me explicando como iria aproveitar meu aconselhamento. Por fim ele me disse que já sabia de tudo o que eu havia lhe falado, mas que continuaria com seu próprio método de divulgação pois na sua visão o time que está vencendo, não se mexe. Daí quem ficou com uma pergunta foi eu, vencendo. Quem está vencendo entra em contato com amigos pedindo ajuda gratuita para qualquer coisa que seja relacionada a trabalho. Temos que ter muita atenção nisso. A crença de que você já sabe tudo limita sua própria inteligência, limita sua própria criatividade, e limita seus resultados práticos, e faz você ficar sozinho. O que mais pode limitar ou desenvolver a vida de uma pessoa são suas próprias crenças. Elas podem ser limitantes ou inspiradoras. Crenças limitantes podem ser chamadas de bloqueios mentais, afinal a guerra que precisa ser vencida está na mente de cada pessoa. Busque bons exemplos de superação para melhorar sua capacidade de vencer suas limitações. Cada limite ampliado ou vencido vai fortalecer a sua fé na sua própria capacidade de dar a volta por cima. Problemas e limitações existem e todo mundo tem. O que não podemos é acreditar que é impossível superar e vencer esses problemas e limites. Volta por cima. Ao buscar uma reflexão um pouco mais aprofundada, para entender sua posição de protagonista em sua própria vida, pode-se perceber e até sentir que dar a volta por cima é também um estado de espírito. Claro que além de um estado de satisfação pessoal por superar as expectativas e causar surpresa a quem lhe imputou descrédito. Quem já foi menosprezado de forma humilhante sabe que ser menosprezado pode gerar um sentimento de inferioridade, ou até mesmo bloqueios mentais e traumas em casos mais sérios.
Mas se absorver o impacto de uma humilhação e administrar os sentimentos, talvez ser menosprezado ou humilhado por alguém pode ser um combustível muito potente, forte o suficiente para te mover a superar seus medos, bloqueios e limitações a fim de mostrar o seu valor e capacidade de converter situações e condições adversas e contrárias em favoráveis. É claro que cada pessoa reage de uma maneira diferente quando são confrontadas por alguém que lhe falta com o respeito, ou lhe trata com indiferença. Mas sem sombra de dúvidas a melhor reação possível a alguém que venha te humilhar é a revolta. Não é a violência, mas a revolta. Revolta com sua própria situação de necessidade, escassez, vulnerabilidade e humilhação. Essa revolta, se canalizada da forma correta, desperta uma força interior capaz de levar a pessoa a estudar mais, trabalhar mais, se dedicar mais à sua família, de empreender com mais seriedade e coragem, tudo no intuito de provar a si mesmo toda a sua capacidade de dar a volta por cima e sair da incômoda situação de dependência de alguma coisa ou de alguém. Sair de uma situação humilhante gera um sentimento de realização pessoal maravilhosa, realmente indescritível. Não é preciso mentir para si mesmo ou para outros. Quando damos a volta por cima, queremos também mostrar ao mundo do que somos capazes. A vontade é de ser visto pela pessoa que nos humilhou ou menosprezou. E nesse ponto precisamos lembrar que mesmo com a vontade inicial de devolver a humilhação, libere o perdão imediatamente. Essa atitude vai permitir que você não fique preso a um sentimento destrutivo. Fica aqui a recomendação para que assim que alcance o êxito, não se esqueça do perdão a todos os que lhe fizeram ou desejaram o mal. Mostre benevolência. Deus, o universo, as leis naturais vão se mover em seu favor. E é claro, com esforço também alcançamos as melhores posições socioeconômicas e familiares, além de qualquer outra posição que venhamos a almejar. Dar a volta por cima é trabalhar muito, é estar disposto a pagar o preço, é pôr a cara para bater, como diz o ditado popular. Qualquer pessoa que tente lhe passar a ideia que mudar seu estilo de vida ou status social e condição econômica ou situação familiar é algo fácil estará mentindo para você. O que estamos vendo aqui é que sim, é possível alcançar a posição que almejamos através de trabalho, esforço, estudo, troca de favores, troca de ideias com pessoas de boa índole, confiança, respeito, paciência, dedicação e persistência. Não é fácil, mas é simples, é possível e podemos fazer. Humildade. É normal encontrar quem confunda humildade com pobreza ou ignorância e falta de conhecimento. É comum esse tipo de confusão, pois o português é um idioma que sempre nos dá muitas interpretações e aplicações para uma mesma palavra. Mas na verdade humildade é um princípio, algo imutável e atemporal. Pode se aplicar a qualquer pessoa em qualquer situação. A pessoa humilde adotou um estilo, um modo de vida onde entende e aceita a sua condição humana suscetível a falhas e aos erros dos mais diversos tipos, e por isso busca agir de maneira simples, respeitosa com relação a pessoas e coisas com as quais nos relacionamos e interagimos. Ser humilde tem a ver com respeito ao próximo e aceitação, isso sem fazer distinção social, econômica, racial, étnica, física ou sexual, religiosa e etc. Ser humilde está relacionado a um modo simples de vida onde estamos gratos por tudo que temos e que somos, não importando quanto temos com relação a bens, dinheiro e patrimônio. Uma atenção especial aqui, pois não podemos confundir ser gratos por tudo que possuímos, com estar conformados com uma situação difícil. Uma pessoa humilde pode e deve sim ter suas ambições e planos de crescimento social e econômico sem peso na consciência por estar ganhando dinheiro ou trocando sua maneira de pensar sobre esse assunto. O importante é crescer sem pisar nas pessoas, sempre com honestidade e ética. Ser humilde está relacionado à gratidão que temos com as pessoas que são nossas companheiras do dia a dia, as pessoas que estão conosco durante as dificuldades, não deixam o desânimo nos derrubar, e isso gera em nós o sentimento de gratidão, e uma vez que alcançamos o êxito nós temos a oportunidade de retribuir nossa gratidão estando também ao lado e apoiando essas pessoas. Com certeza todos conhecemos ou sabemos de pessoas ricas que são humildes e tratam qualquer pessoa com a mesma cordialidade.
Também sabemos de pessoas pobres que são arrogantes. Então entendamos que a pessoa ser ou não humilde independe da condição financeira. O socialismo, a pessoa humilde não se envergonha de sua condição financeira, aceita e vive bem com aquilo que tem, e como já foi falado, tem suas ambições pelas quais luta com honestidade e empenho. A pessoa humilde não se orgulha dos erros cometidos e nem conta vantagem por qualquer coisa que seja. Humildade tem a ver com reconhecer os próprios erros e corrigi-los. Ser consciente do que pode ser feito para mudar é importante. Lembre-se que uma história de superação pode inspirar a outros. Sejamos então protagonistas de nossas vidas e história, dominando sobre os nossos pensamentos, intenções, ações e sentimentos. Uma pessoa humilde conquista a admiração de outras pessoas sem esforço. Isso abre portas e constrói pontes que unem as pessoas. A humildade possui um magnetismo próprio poderoso e tende a atrair para si boas pessoas e bons auspícios. Lei da semeadura. Existem vários ditados e até textos bíblicos tratando desse assunto que revela a todos nós alguns segredos importantes para a conquista da realização pessoal, felicidade, prosperidade, riqueza, autossatisfação, contentamento e estado permanente de gratidão. Você só colhe o que você planta. O que se planta é o que se colhe, como já nos diz o antigo ditado, ou aquilo que plantar, certamente isso colherá, como diz a Bíblia. Temos hoje em dia os estudiosos de física quântica, em especial as questões da lei da atração, ensinando que emitimos um sinal ao universo como ondas em determinadas frequências e somos atendidos recebendo retorno equivalente ao sinal emitido. O sinal emitido pode ser um pensamento, uma intenção, uma palavra ou atitude que nós venhamos a emitir. Esse sinal é potencializado quando alinhamos o nosso desejo profundo ao sentimento relacionado com o objetivo do sinal emitido. Os cristãos reconhecem esse conceito da seguinte forma: Deus dá sementes para plantar, e nós podemos escolher o terreno onde plantar. As sementes podem ser tudo aquilo que envolve a vida do ser humano no que diz respeito à doação. E essa doação pode ser qualquer coisa que seja entregue por uma pessoa a outra com sinceridade, desde um simples elogio ou troca de ideias e conselhos ou tempo e informação, ajuda ao próximo e caridade. Pode ainda ser algum objeto ou bem material, como dinheiro ou presentes de modo geral. Cada doação pode ser entendida como uma semente plantada e cada plantio é um ato de fé. A fé é a certeza das coisas que ainda não existem, mas que se esperam. O conceito é que a fé traz à existência as coisas que almejamos. A fé também está ligada ao divino. Sendo assim, cada indivíduo apresenta a sua gratidão de acordo com sua crença. Eu, por exemplo, sou grato a Deus por cada semente por Ele entregue aos meus cuidados para que eu, em um ato de fé, faça meu plantio. Podemos observar um agricultor. Ele lança as suas sementes ao solo como um ato de fé. Esse agricultor acredita que as suas sementes vão germinar, e que vão crescer plantas saudáveis que por sua vez trarão seus produtos excelentes. Cada tipo de semente traz um produto diferente. Se plantarmos manga, teremos manga. E se plantarmos milho, teremos milho. E aqui temos muitos conceitos a discutir, mas vamos ater a 3 desses conceitos que me parecem mais importantes. Qualidade da semente. A qualidade da semente escolhida é de extrema importância. Podemos plantar boas sementes, ou seja, bons sentimentos, bons exemplos, bons conselhos e boas ideias. Também dinheiro e alimentos, roupas e calçados novos ou em bom estado de conservação, e até nosso precioso tempo sendo companhia para alguém que precisa de nós. Podemos escolher, por outro lado, as sementes ruins. Plantar isso pode ser perigoso. Mas há quem o faça, quando doam os restos e tudo aquilo que não serve nem como lixo. Doam seu tempo de mau grado, dão péssimos conselhos sabendo que vai causar dor e sofrimento para o outro, dão ideias sem valor que não produzem paz, agem com falsidade e manipulam as pessoas a seu bel prazer. Essas são algumas sementes muito perigosas de se plantar. É incrível como pragas das sementes ruins se multiplicam mais rápido do que as boas sementes. Como disse acima, é perigoso fazer esse tipo de plantio, pois a semente lançada vai produzir o seu fruto, e os retornos nesse caso podem ser desastrosos. Retorno por cada semente lançada. Outro conceito é a quantidade do retorno. Dependendo da semente lançada, ela produzirá um número surpreendente de seus frutos. Como no exemplo, se plantar manga, vai demorar a ter o retorno, pois, como se sabe, cada semente possui seu próprio tempo entre o plantio e a colheita.
Mas quando chegar o tempo vai colher centenas de frutos daquela árvore durante anos e anos. Se a semente escolhida foi o milho, irá colher poucas espigas por pé de milho, mas cada espiga trará sozinha centenas de sementes. No entanto, a vida do pé de milho é bem curta. Perceba que, como foi dito, cada semente possui um tempo para começar a produzir. E uma vez que a planta atinge a maturidade, tem também seu próprio tempo de vida, quantidade na sua produção, e quase sempre seu fruto traz sua semente. Aqui se repete a advertência contra o plantio das más sementes. O retorno delas é sempre proporcional e até maiores em relação ao retorno das boas sementes. Lembro ainda que quanto mais se planta, mais você colhe. Escolha com sabedoria o que vai fazer com as sementes. O terceiro conceito diz que existem sementes para plantar e sementes para comer. Em casos especiais, a mesma semente que serve de alimento, se for plantada, trará a seu tempo a multiplicação do fruto. Por exemplo, às vezes temos uma quantia de dinheiro. Esse dinheiro poderia ser dividido em algumas partes que não precisam ser iguais, mas uma parte pode servir para gerar doações, outra parte pode ser um investimento ou poupança, outra parte serve para o consumo do lar. Entenda que não cabe a terceiros dizer as proporções de valores. Cada pessoa deve fazer seu próprio planejamento. Mas temos as sementes como as do milho, podemos comer ou podemos plantar. Gostaria aqui de concluir dizendo que plantar é sempre arriscado. Não temos a garantia que irá chover na hora certa, e não temos garantias que o retorno será em grandes proporções. Mas ou lançamos as nossas melhores sementes em um ato de fé, ou corremos os riscos de plantar sementes ruins e ter uma colheita desastrosa. E temos a certeza que nos dois casos o fruto da colheita vai perdurar por muito tempo. Colhemos o que plantamos, então escolha com sabedoria as suas sementes. Gratidão. Gratidão talvez seja o grande segredo do universo e da criação de Deus. Acredito que dizer que ser grato é muito importante torna toda a verdade sobre a gratidão em algo simplório, e não quero correr o risco de me expressar de maneira errada aqui. Quando expressamos a nossa gratidão, reforçamos nossa consciência de quem somos, e que sabemos qual a nossa importância, e muito mais do que isso, revelamos o nosso reconhecimento de que tudo o que temos e tudo o que somos não vem de nós mesmos. Agradecer é um exercício de humildade, de honestidade, e a forma como demonstramos nossa gratidão pode revelar a nós mesmos se somos pessoas minimamente melhores a cada dia. A gratidão é muito mais do que apenas uma expressão verbal, é uma tradição de linguagem passada de pessoa para pessoa entre as gerações. Ao externar gratidão, é importante estar ciente do sentimento de gratidão, que é muito maior do que uma palavra ou frase educada. Quando estamos conscientes desse sentimento, temos a oportunidade de revelar nosso reconhecimento de que ninguém é obrigado a fazer algo por nós, mesmo nos casos onde esse alguém está sendo pago para realizar determinada tarefa. Não existe obrigatoriedade. Já tive ocasiões de pedir algo em uma loja e a pessoa gentilmente solicitou que outro funcionário me atendesse. Não sei qual o motivo dessa pessoa me recusar o atendimento, e nem vem ao caso. Talvez essa pessoa apenas estivesse ocupada com outra tarefa. Em compensação, fui muito bem atendida pelo outro funcionário dessa loja, e por isso, após realizar minha compra, expressei a minha gratidão pelo excelente atendimento que me foi prestado, e senti a necessidade de ressaltar que retornaria. Obviamente, quando expressamos nossa gratidão a alguém, estamos enviando uma mensagem clara que esse alguém é uma pessoa importante que cumpre um papel importante, por isso nós reconhecemos. Observe aquele pessoal que trabalha na coleta de lixo. Eles são pagos para realizar aquela difícil tarefa. Eles assumem o compromisso de ajudar a manter as nossas cidades limpas e livres de muitas doenças, que poderiam ser desencadeadas pelo acúmulo de lixo nas ruas. Quantas vezes essas pessoas recebem um muito obrigado, uma frase que misture gratidão e incentivo, tipo obrigado amigo, seu trabalho é muito importante. Talvez quase nunca são devidamente reconhecidos pelo seu trabalho. Temos de entender que a gratidão, quando expressada a um bom profissional, tem um poder tremendo. Gera satisfação e certeza de que vale a pena continuar batalhando no seu dia a dia. E mais do que isso, algumas pessoas podem até mesmo vencer casos de depressão. De fato, como diz um texto bíblico, temos que dar graças por tudo. Imagine só quantas coisas dão certas em um mesmo dia. Até mesmo em dias difíceis, quando temos aquele sentimento de que tudo deu errado e que fracassamos.
Eu mesmo já passei por situações assim várias vezes. Imagine só um pai com apenas R$ 10 no bolso, as contas mensais vencendo, o medo do corte do fornecimento de luz e água. Ele precisa sair de casa para ir procurar emprego. E ele decide ir a pé para economizar aqueles R$ 10. Chegando na agência de empregos, descobre que havia acabado o fornecimento de luz em todo o bairro. Por isso não consegue atendimento. Para voltar para sua casa, ele decide passar pelo centro da cidade distribuindo currículos em lojas procurando aquelas raras placas que dizem contratamos para início imediato. E como não encontra trabalho, volta para casa. E ainda pelo caminho passa por um outro bairro de sua cidade, um bairro industrial. A vontade é de encontrar trabalho, qualquer trabalho que lhe pague um valor e ajude no sustento de sua casa. Realmente parece não ser um dia de sorte. Não há o que agradecer. Chegando próximo de casa, esse pai entra em um mercado e compra 1 litro de leite, um achocolatado daqueles mais baratinhos, 2 pães e as moedas. O pai diz: me dá o troco de balinhas sabor morango. Perceba, aparentemente deu tudo errado naquele dia. Não conseguiu o trabalho e ainda acabou gastando o pouco dinheiro que tinha sem saber de onde arrumaria um pouco mais. Ao chegar em casa, sua filha de 4 anos diz: estou com fome. Você prepara um leite com achocolatado e dá à criança. E é nesse momento que vem a percepção de que tudo deu certo naquele dia. Essa percepção vira certeza, fica forte quando os olhinhos da criança brilham ao receber uma balinha de sabor morango. Eu entendi que saí, e voltei em segurança em tempos de violência. Eu não arrumei trabalho imediatamente, mas havia feito muitos contatos. Eu não ganhei dinheiro naquele dia, mas minha criança estava alimentada e segura em casa. E vocês precisavam ver o brilho nos olhinhos quando dei as balinhas sabor morango. Essa história que contei não é um exemplo sensacionalista ou a fala de um coitadinho. Sei que milhares de pessoas passam por essa situação, outros milhares passam por dificuldades ainda maiores, escassez ainda mais severa. O fato é que podemos reclamar, podemos murmurar, podemos culpar as pessoas que nos cercam, podemos culpar até o governo e culpar a Deus pelo nosso fracasso. Mas o tempo gasto com culpas e sentimentos negativos nos faz um mal terrível. É como as sementes lançadas. Se lançarmos sementes ruins, vamos ter uma colheita desastrosa. A melhor reação para as situações mais difíceis de nossas vidas é a gratidão. Mesmo quando não dá certo, seja grato. Você não precisa ser derrotado. Ouvi alguém dizer que ou você vence, ou você aprende, mas você nunca perde. Ser grato mesmo nas dificuldades é o reconhecimento de que nunca perdemos. Só existem motivos para agradecer pela vida, a Deus, as pessoas que são cordiais por onde passamos. Na minha história contada acima, a conquista daquele dia foi estar bem, e junto com a pessoa mais importante da minha vida, a minha filha. Não esqueça de deixar seu like. Também, se inscreve em nosso canal e ative o sininho. Profundidade. Quando parei para pensar em um título para esse livro, me deparei com a lembrança de um amigo. Na verdade, ele foi um mestre, um discipulador. Ele era um líder e cuidava de uma unidade de uma instituição onde eu servia como missionário. Esse amigo não está mais entre nós, faleceu, mas deixou um legado impressionante. Lembrei-me dele em uma reunião em particular, me dizendo que sempre que eu me envolver com profundidade em qualquer coisa que eu quisesse realizar, eu iria alcançar sucesso naquela empreitada. E ele me dizia e se repetia: pare de se enganar e se envolva de verdade nesse trabalho que está fazendo. Só com profundidade você vai obter êxito. Na época eu era apenas um jovem displicente, e não captara a grandeza daquela aula contida em apenas uma frase. E então me veio esse título, e ao escolher o título do livro Profundidade, eu também me lembrei de um filme que vi. Era sobre mergulho em cavernas. Mergulhar é algo sempre impressionante. Uma coisa me chama a atenção no filme: a água. Ela possui uma composição que lhe permite uma flexibilidade sem igual. Ela nos envolve completamente. E quanto mais profundo mergulhamos, maior é a pressão da água sobre nossos corpos. É um abraço cada vez mais forte, mais apertado. Profundidade como segredo de todas as coisas é uma licença poética. É uma expressão que ousa dizer que nós conseguimos alcançar absolutamente tudo na vida. Isso quando nos envolvemos de verdade com aquilo que estivermos fazendo ou que estejamos planejando fazer.
Quando intencionamos algo e passamos a planejar as nossas ações para obter algo ou chegar a um ponto de realização, é de suma importância que estejamos de fato envolvidos com esse algo que intencionamos. Um exemplo muito bom é o dos atletas de alto rendimento. Eles treinam o ano inteiro e quase não tiram férias. Estão sempre concentrados no seu treino diário e aperfeiçoamento. Quando chega a próxima data de uma competição importante, eles intensificam seus treinos, sua concentração e passam a se envolver de forma profunda e íntima com seu esporte. É uma ligação entre atleta e esporte, mas que envolve desejo, preparo, treino, sacrifícios pessoais, dedicação e entrega. Profundidade. Temos muitas pessoas em nosso meio que têm ideias maravilhosas que, se for implementada de fato, pode causar impacto positivo tanto nas suas próprias vidas quanto na vida das pessoas que as cercam. Mas é incrível como alguns pegam essas ideias e começam um movimento na direção de realizar, mobilizam pessoas e recursos, mas de repente perdem o interesse e passam a não se envolver com profundidade no seu próprio empreendimento. Passam a bola para outra pessoa continuar, e talvez a outra pessoa consiga realizar o projeto, e duas coisas são passíveis de acontecer. Uma é a frustração da pessoa inicial que parou de se envolver, outra coisa é que o projeto nunca será como idealizado. Mesmo que obtenha sucesso, não cumprirá o feito desejado inicialmente. O projeto toma as feições de quem o realiza até o final. Seja esse projeto um empreendimento comercial, um negócio digital, seja um projeto familiar, ou até mesmo um projeto social a ser implementado junto a uma determinada comunidade, igreja, centros de convívio, etc. Qualquer projeto intencionado só vai obter o resultado final esperado se seu idealizador se envolver com profundidade na sua realização. Mesmo delegando tarefas, ele deve estar sempre envolvido. Família. Esse conceito, esse princípio se repete na vida familiar com uma intensidade muito grande, pois nesse caso envolve muitos sentimentos pessoais de foro íntimo que, se não houver envolvimento profundo e verdadeiro, uma família pode ser destruída pela ignorância, negligência ou até maldade das pessoas envolvidas. Podemos citar casos de maridos que abandonam suas esposas com frequência para se divertir com os amigos, ou esposas que fazem algo semelhante. É difícil entender o que se passa na cabeça de cada pessoa, por isso a autoanálise é importante. Os maridos e esposas precisam tomar uma decisão que é crucial, mas consciente. Devem decidir que querem amar ou não seus cônjuges, pois sem essa consciência não haverá profundidade no diálogo, no respeito, na paciência, e nem haverá reciprocidade. O amor não é um sentimento cego ou burro. Algumas pessoas imputam ao sentimento de amor ou na sua falta a vontade ou não de se dedicar à sua família. Mas a vontade de se amar sua família não deve depender apenas do sentimento, mas sim de uma decisão. Dessa maneira consciente, onde você diz: vou cuidar e amar a minha família, vencemos a barreira do sentimento, e agora os pequenos defeitos do outro não incomodam mais, passam a fazer parte do ajuste diário que deve existir entre o casal, um se dedicando de forma profunda ao outro, sim, com alguns gritos e algumas carinhas de bravos por ambas as partes, mas a decisão foi tomada, o casal vai fazer dar certo. Ser profundo nos relacionamentos também impactam nas relações entre pais e filhos de modo muito abrangente. Temos muitos pais e muitas mães nos dias de hoje que não desenvolvem um relacionamento profundo de confiança e respeito mútuo com seus filhos. E quando se dão conta dessa necessidade, em muitos casos já é tarde demais para construir um relacionamento de amor e confiança. Um relacionamento aprofundado com filhos pode ser a chave para que os filhos sejam bem-sucedidos na vida. Quando digo profundidade, estou dizendo estar perto o suficiente sem sufocar os filhos. É se interessar pelo que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, o que essa pessoa gosta de comer, qual a diversão predileta, saber dos medos, dos receios, dos sonhos, permitir que o filho sonhe enquanto os guiamos aos sonhos por caminhos corretos, por caminhos de justiça. Profundidade nos relacionamentos familiares é bem mais do que saber da vida uns dos outros para os controlar. Não é para controlar, é para compartilhar dos sentimentos um do outro, é para vibrar na mesma frequência. O apoio familiar é de extrema importância para que qualquer pessoa consiga obter êxito na vida. E lembro que dar apoio a alguém não está ligado a concordar com erros ou falhas de caráter. Esses conceitos se repetem em todos os níveis de relacionamentos, com a família, como já foi falado, mas também nas amizades, nos negócios, na prática da fé. Ser uma pessoa mais profunda aumenta nossa sensibilidade e passamos a perceber mais quem nos cerca. Tudo aquilo que desejarmos pode ser realizado, mas o preço é um envolvimento completo e profundo.
conclusão. Talvez alguém diga, poxa vida, em muita obviedade em apenas um livro, e eu talvez responda com outra pergunta: o que em nossas vidas não é óbvio? Se já não existem novidades para o ser humano, a não ser o óbvio se revelando, descobrir-se a si mesmos como condutores de suas vidas, protagonistas cheios de qualidades e defeitos a serem moldados, já é magnífico. Devo dizer que os detalhes, as minúcias contidas nas coisas óbvias podem causar transformações e impactos incríveis na vida de todas as pessoas, alguns fora de nosso controle caso não observemos os possíveis desdobramentos em escolhas e atitudes. Podemos ilustrar lembrando que todos sabemos o quanto um átomo é pequeno. Se fossemos valorizar algo por seu tamanho, os átomos não valeriam nada. Mas sabemos que mesmo tão pequenos eles fazem coisas sensacionais. Em um agrupamento de átomos que compõem uma determinada matéria, a diferença de apenas um átomo a mais ou a menos pode mudar todo o resultado dessa composição. Em um livro, a posição da vírgula em uma pequena frase pode mudar todo o sentido da história contada. Assim também são os detalhes das nossas obviedades. Uma palavra, uma vírgula ou uma letra, até mesmo um piscar de olhos ou respiração diferente pode mudar todo o resultado de uma ação. E então passamos de uma ação desejada para um resultado inesperado sem perceber. Cada palavra dita, cada pensamento transcrito da minha mente para esse documento carrega um pouco da minha verdade. Por isso ressaltei no início que gostaria que ao ler esse livro você não apenas percorresse as linhas de maneira apressada. Ler como alguém enxerga cada tema, refletir, pensar, discordar ou concordar com algum ponto. Caso ache preciso converse sobre um ou mais temas com alguém, a importância disso é aprendermos a dar o devido valor ao que é importante para os outros. E isso não é apenas uma brincadeira legal ou jogo de palavras. Ser profundo e deter o segredo de tudo consiste em observar de perto o outro e sentir o que o outro sente, isso através da caridade que é o amor sem interesses. Perceberam? Todas as coisas aqui descritas são corriqueiras, óbvias, clichê. A diferença está no quanto cada pessoa é capaz de se envolver em níveis cada vez mais profundos.